estamos de volta aqui ao vivo dos estúdios da All TV com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades. Programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Branche, e a participação do Caetano Garcia na produção e no chat, já aguardando aqui a participação de vocês. É isso aí, Gilberto. Bom dia aos internautas, bom dia para o paulistano, o pessoal que está entrando aqui no chat, já estão perguntando o tema do programa, e eu já estou dizendo aqui para o pessoal que está logado. Para quem utiliza o Twitter, a gente está de olho também, o nosso é Urban Systems. Então vocês também podem mandar comentários, perguntas por lá. O Gilberto já vai apresentar o convidado de hoje para vocês. Enquanto isso, eu vou separando aqui os comentários, perguntas, e daqui a pouquinho eu vou fazer ao vivo para ele. Então participem. E a gente tem acompanhado aqui em todas as entrevistas que a gente tem feito aqui no Urban View, como o nosso mercado econômico está aquecido, as empresas aí estão cada vez mais competitivas, estão precisando cada vez mais se expandir os seus negócios, um momento de muito aquecimento, principalmente aí devido à Copa de 2014 e à Olimpíada de 2016. E nesse mercado extremamente competitivo, nesse mercado onde as empresas precisam crescer, a gente tem, as corporações estão tendo um problema, inclusive a gente também já abordou aqui no programa, que é até o apagão de talentos, né, a falta de mão de obra especializada. Então, um diferencial para as empresas crescerem, se manterem competitivas no mercado são as pessoas. As pessoas que trabalham na empresa fazem toda a diferença. E aí a gente tem a questão da formação dessas pessoas, né? Muito se tem discutido aí, principalmente no mercado de RH, a questão desse apagão de talentos, a questão da formação dos líderes, a questão da juniorização das equipes. Então são temas aí que estão quentes, né? O fato de se diz muito que falta, por exemplo, mão de obra especializada, falta líder, falta gente com competência. E o que está acontecendo também? As empresas estão, por um lado, tendo que treinar pessoas na sua capacitação técnica, mas também há uma formação do talento das pessoas que diz respeito à formação pessoal, ao equilíbrio, a questões como liderança, são habilidades também que são importantes no profissional, ou seja, não basta ele ter uma formação técnica, ele precisa também ter uma competência, digamos, emocional para ser um bom profissional. Então, no programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da formação dos profissionais, dos treinamentos corporativos. Para entender qual é o papel dos colaboradores para o sucesso de uma empresa e descobrir formas de otimizar essa relação, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que vai ser o tema do programa de hoje, a seguinte questão: gestão de pessoas, o capital humano como diferencial das empresas. A gente quer debater no programa de hoje qual é o papel do indivíduo, da pessoa, no sucesso de uma empresa. Como usar a inteligência emocional no trabalho. Queremos também descobrir o que é a PNL, Programação Neurolinguística, e como ela pode melhorar, como é que ela pode impactar positivamente no ambiente corporativo. E para responder a essas outras perguntas, para conversar com a gente, explicar essas questões aqui, a gente vai conversar hoje com o Gilberto Cury. Gilberto, muito bom dia, muito obrigado por estar no nosso programa. Bom dia, Gilberto, é um prazer estar aqui e falar desses temas tão importantes, né? Você até citou, muitas vezes as pessoas são contratadas pelas competências técnicas, mas são demitidas pela ausência de competências comportamentais e sociais, né? É isso aí. Para quem ainda não conhece o Gilberto Cury, ele é administrador de empresas formado pela Faculdade Getúlio Vargas aqui de São Paulo e já atuou em variadas atividades gerenciais relacionadas à área comercial, de produção, contábil, RH, administrativa e financeira. Ele é fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, conhecida aí pela SBPNL, e é o responsável pela introdução oficial da Programação Neurolinguística, conhecida como PNL, no Brasil, no ano de 1981. Ele é trainer credenciado desde 1980 em cursos de PNL em instituições comandadas pelos maiores nomes de PNL no mundo, pelos criadores da PNL, como Richard Bandler, o John Grinder, o Steven Conneray Andreas e o Robert Hughes. Ele é professor, palestrante e consultor de empresas no Brasil e no exterior. E o Gilberto, que eu já conheço há algum tempo, também tem uma vantagem porque ele foi empresário, então ele sabe o que é comandar uma empresa. Para começar a nossa entrevista, como é de hábito aqui no programa, a gente traz sempre o nosso quadro de olho na frase. E hoje a gente pensou aí uma afirmação do Richard Bandler, que é um dos criadores da PNL. Afirma o Richard Bandler: a PNL ajuda a entender a excelência das pessoas
que conseguiram atingir o melhor em qualquer tarefa e ensinar outras pessoas a fazê-lo. É ter lições que dizem como projetar o interior de sua cabeça da mesma forma como você projetaria o design de uma sala. Então, Gilberto, vamos começar o nosso bate-papo justamente falando um pouquinho sobre programação neurolinguística, o que é PNL, para quem ainda não conhece. Acho que é legal dar uma pincelada aí, o que é o PNL, como surgiu, como funciona, quais são os fundamentos. A programação neurolinguística começou com dois professores da Universidade da Califórnia, um PhD em Linguística e um em Sistemas, que receberam de um tutor, fugiu o nome dele, Gregory Bateson, a tarefa de provar que um bom terapeuta é um bom terapeuta, independente da linha que ele utilizasse. Então eles escolheram 4 ou 5 terapeutas, os papas de várias linhas, de 4 ou 5 linhas terapêuticas, e começaram a estudá-los. E descobriram que eles obtinham a confiança quase imediata dos seus pacientes, de uma mesma maneira, fazendo o mesmo tipo de pergunta diante de determinados padrões de linguagem. Aí eles continuaram as pesquisas e descobriram o que mais faziam esses terapeutas. E continuaram mais ainda as pesquisas, aí então, para outras áreas do conhecimento humano, e descobriram que pessoas bem-sucedidas, e deixo claro aqui que ser bem-sucedido não é ser rico e famoso, ser bem-sucedido é atingir os seus próprios objetivos, descobriram que pessoas bem-sucedidas faziam mais ou menos de uma mesma forma, agiam, atuavam, tinham os comportamentos e especialmente o jeito de pensar muito parecido. A definição técnica de programação neurolinguística é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Né? Em português é assim: como é que eu funciono aqui dentro? Como é que eu faço para me motivar, para me desmotivar, para querer, para não querer, para achar bom, para achar ruim, para achar fácil, para achar difícil? Né? Como é que eu funciono aqui dentro da minha cabeça? Um outro jeito de nomear a PNL é manual do proprietário. Quando a gente nasce, ninguém nos dá um manual do proprietário. Mas a PNL vai te ajudar a escrever o seu próprio manual do proprietário. Como gerenciar melhor as suas dificuldades, diminuí-las, eliminar algumas. Como alavancar, utilizar melhor as suas virtudes, os seus dons. Isso tudo é PNL. No fundo, é como ser mais feliz e mais competente. De um jeito prático, pragmático, não tem mágica. Muitas pessoas falam mal da PNL. Eu acredito que quem fala mal é porque não conhece. Eu não conheço ninguém que estudou PNL e fala mal. Porque PNL não conflita com nada. PNL se agrega a tudo que você já faz, em qualquer área do conhecimento. Na área terapêutica, na área emocional, na área empresarial, em vendas, em liderança, em trabalho em equipe, enfim, em todas as áreas de atuação do ser humano, a PNL é uma caixa de ferramentas, é a ciência do como. Nós nunca dizemos para a pessoa o que fazer. O que a gente dá é ferramentas para que as pessoas possam usar para conseguir os próprios objetivos. Isso é PNL. Mas a PNL, ela teve, ao longo do tempo aí, uma certa pecha de autoajuda, de fórmula milagrosa, de soluções rápidas, etc. Por que a PNL, pelo menos aqui no Brasil, ela pegou um pouco essa pecha? A que você atribui isso? Eu acho que pegou, Gilberto. Eu atribuo isso a profissionais não tão bons, digamos assim. Muita gente faz curso de PNL, descobre uma ferramenta poderosa, muito forte, e sai usando por aí, prometendo mundos e fundos a todo mundo. Não é mágica, não existe mágica. PNL às vezes consegue resultados que eventualmente até parecem mágica pela rapidez, ou pela força, ou pela forma como o resultado foi conseguido. Mas não é mágica, tem explicação técnica, lógica e bom funcionamento. Mas, assim como na PNL, em outras áreas, existem bons profissionais e não tão bons profissionais. Né? Se você pega um médico e dá problema, um advogado e dá problema, você não fala mal na medicina ou do direito. Você vai procurar outro médico ou outro advogado. Na PNL, e a PNL não tem a mesma tradição da medicina, do direito, obviamente, as pessoas às vezes confundem a técnica com o técnico. Né? Mas
Eu acho que isso diminui cada vez mais. Nós, por exemplo, damos cursos em todas as grandes empresas do país, em universidades corporativas, de grandes empresas sérias, que só contratam porque conseguem resultados importantes para os seus funcionários, que vão trazer resultados importantes para os seus negócios. Ok. Nós estamos entrevistando aqui, conversando hoje com o Gilberto Cury, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, e o tema de hoje é a gestão de pessoas, são treinamentos corporativos. Então, eu já vou convidar você para acessar o nosso portal www.urbansystems.com.br e participar com a sua opinião na nossa enquete da semana. A gente está aqui, eu estou vendo aqui ao vivo aqui no nosso portal, a gente está perguntando aqui, sua empresa mantém um programa de treinamento corporativo? E você pode participar dizendo sim, de todos os tipos de treinamento, né? ou apenas capacitação técnica, ou seja, sua empresa tem um programa de treinamento corporativo, mas apenas para treinamentos de formação de capacitação técnica, ou não. Então, entra lá para a gente dar uma medida aí como é que está o mercado de treinamento corporativo. No final do programa, a gente vai conferir o resultado da enquete e vai comentar aqui junto com o Gilberto. Gilberto, vamos falar então um pouquinho de treinamento corporativo, que é uma coisa, que nem eu falei no início do programa, o mercado está aquecidíssimo, né? Aí a gente tem muita gente que tem vindo aqui no programa que eu tenho entrevistado falando desse famoso apagão de talentos. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente da área de RH, estávamos discutindo essa questão do, será mesmo que estão faltando líderes, né? Então eu queria que você fala assim, a gente sabe que existe uma preocupação das empresas na formação, na capacitação técnica, né? Então lá, nós somos uma empresa de TI, vamos dar treinamento para a pessoa fazer programação, uma nova linguagem, essa coisa toda, mas existe também essa questão que você bem citou aí, que muitas vezes os profissionais são contratados pelas suas capacidades e habilidades técnicas e muitas vezes demitidos pelas suas incapacidades e a sua falta de habilidades comportamentais. Como é que você vê essa questão? Como é que você vê o estágio que as empresas estão, a preocupação das empresas em relação a essas questões comportamentais? Eu acho que vale uma análise de um período um pouco mais longo, né? Da época da industrialização, da Revolução Industrial, as empresas começaram a contratar pessoas para fazerem determinados trabalhos seriados, trabalhos industriais. No início, isso até não muito tempo, eu diria até em termos históricos pouquíssimo tempo, até 20, 30 anos atrás, as empresas contratavam e não davam muita importância para o funcionário. Trocar de funcionário era uma coisa, escreveu, não leu, pode comer, tchau e benção. Aí as empresas começaram a descobrir que era muito mais caro retreinar ou treinar um novo funcionário na função do que manter o que já existia treinado e desenvolvê-lo mais e mais, né? No início, as pessoas eram contratadas, olha, você aqui aperta esse botão, tá? E é só o que você faz, não pense, por favor. Hoje as empresas contratam e chamam as pessoas, olha, você vai apertar esse botão, você tem essa função. E se você achar um jeito melhor de fazê-lo, ou achar um jeito melhor de fazer o que vem antes ou depois, você, por favor, nos avise. Você, por favor, pense, e não só pense, porque nós vamos ajudar você a pensar mais e melhor, nós vamos treiná-lo, né? Então, as empresas hoje já acreditam, no mínimo as inteligentes, né? E a maioria é, que o seu melhor e mais importante ativo são as pessoas. E investem muito em treinamento. Treinamento é a solução, né? Muitas vezes a pessoa é certa para o lugar certo, mas não tem a competência ou não tem o treinamento suficiente. Eu costumo dizer muito que, antigamente, o chefe era o topo do organograma.